Após a vitória do Real Madrid sobre o Osasuna, uma postagem nas redes sociais e mídias do clube gerou uma crise interna com Vinícius Júnior. 2 dias antes do confronto contra o Valência pela La Liga, uma foto do jogador foi compartilhada com um adesivo representando a evolução humana do macaco para o ser humano. Ao ver a publicação, o brasileiro ameaçou não entrar em campo, conforme relatado pelo site espanhol Relevo. A postagem ficou online por 2 horas antes de ser retirada, conforme informações do site GE. O diretor-geral do Real Madrid, José Sánchez, interveio para acalmar Vinícius Júnior e lidar com a crise. Ele assegurou ao jogador que medidas seriam tomadas em relação aos responsáveis pela publicação. Desde então, as postagens no perfil do clube são cuidadosamente avaliadas, e uma espécie de lei do silêncio foi instaurada sobre o assunto. Ainda nesse vídeo, vamos ouvir algumas declarações dos principais jogadores do Manchester City sobre como é enfrentar o brasileiro na Champions, adversário antigo que já trouxe bastante dor de cabeça para o time inglês. Fique comigo para acompanhar as declarações. Vale ressaltar que o jogo em que o Real Madrid empatou com o Valência em 2-2 foi marcado pela comemoração de Vinícius Júnior, que ergueu o braço e fechou o punho em referência ao gesto antirracista do movimento dos Panteras Negras. Vinícius tem sido vítima de ofensas graves no futebol espanhol. Na última semana, o jogador foi alvo da torcida do Atlético de Madrid, que atuou na rodada da Champions, e a direção de La Liga denunciou o caso para que os criminosos sejam identificados e paguem pelo crime. E na manhã de sexta-feira, dia 15, o Real Madrid denunciou os crimes das torcidas rivais e pediu à justiça para solicitar as forças de segurança e as gravações a fim de identificar e prender os criminosos. A verdade é que o brasileiro deve estar de saco cheio dessas provocações criminosas em todos os jogos e deve cogitar até em uma saída após a chegada de Mbappé. Eu gostaria muito de assistir Vinícius Júnior na Premier League. E chegou a hora de você ter a oportunidade de assistir as reações e os comentários de alguns dos principais jogadores do Manchester City sobre Vinícius Júnior e o próximo confronto com o Real Madrid na Liga dos Campeões. Fique até o final para ver todos os detalhes e compartilhar sua opinião. Para aqueles que não estão acompanhando de perto, na última sexta-feira ocorreu o sorteio das quartas de final da Champions League. Os confrontos definidos foram Atlético de Madrid e Borussia Dortmund, Barcelona e Paris Saint-Germain, Bayern de Munique enfrentando o Arsenal e Manchester City contra o Real Madrid. Em todos os lugares, a maioria das pessoas, assim como na temporada passada, considerava City e Real Madrid como favoritos. Agora, com eles se enfrentando já nas quartas de final, mesmo com os outros times fortes na competição, muitos estão encarando esse duelo como uma final antecipada. A rivalidade entre Real Madrid e Manchester City vem crescendo a cada ano, com confrontos memoráveis recentes. Os jogadores do City falaram sobre o confronto e também sobre Vinícius Júnior. Walker, responsável por marcar o principal jogador merengue, expressou sua preparação para enfrentar novamente o Real Madrid e a provocação dos amigos sobre Vinícius Júnior, reconhecendo a boa fase do jogador, mas também destacando sua própria preparação para o confronto. Sem dúvidas, um dos principais jogadores do mundo atualmente. Sua qualidade é inquestionável. Por isso, acredito que teremos um confronto muito bom. Assim como no ano passado, espero que possamos sair vitoriosos e avançar para a próxima fase. Também discutimos aquela polêmica lambreta que o Vinícius tentou fazer em mim no ano passado. Eu juro pela minha vida, ele não teria conseguido passar por mim, mesmo que eu tivesse que fazer falta. Ele não teria recuperado aquela bola depois. Então eu disse a ele, nunca mais faça isso comigo, nunca mais. E ele simplesmente começou a rir em resposta. Vale ressaltar que após o confronto do ano passado, Walker mencionou que teve que estudar minuciosamente o jogo de Vinícius Júnior para conseguir contê-lo. Eu tenho que estudá-los, tenho que fazer o meu dever de casa. Os analistas me enviam ótimos vídeos e eu os tenho no celular. Toda vez que tenho um tempinho, eu os assisto para analisar os diferentes movimentos. Hoje, ele tentou um corta-luz deixando a bola passar entre as pernas, e se eu não tivesse visto isso antes, no meu dever de casa, talvez ele teria passado por mim ali. Antes de dar continuidade no vídeo, se você curte esse tipo de conteúdo informativo, eu ficaria muito grato de coração com sua inscrição e seu like. Então, o segundo a comentar foi Kevin De Bruyne, que para mim é o melhor jogador e o cérebro do time do Guardiola. O belga disse, esse jogo é sempre um desafio. No ano passado conseguimos sair vitoriosos. Em 2022 eles levaram a melhor. E sinceramente, de uma forma que me causou pesadelos. Estamos cientes da grande fase dos jogadores como Bellingham e Vinícius. Como esquecer dos gols de Vinícius em 2022 e no ano passado também contra nós? Ele é um grande jogador
e já demonstrou diversas vezes o perigo que pode causar, mas vamos tentar nos preparar para enfrentá-lo da melhor maneira possível e esperamos que tudo possa correr bem. Outro que comentou foi um jogador que não recebe muita atenção midiática, mas que é uma peça fundamental e simplesmente não sabe o que é perder com a camisa do City. Estamos falando do meia espanhol Rodri. Ele disse: "Precisamos dar o nosso melhor do começo ao fim e sem erros. Em 2022, Vinícius e Rodrigo nos tiraram de uma final que estavam muito próximo, e por isso sabemos a atenção que devemos ter com jogadores desse calibre. E lembramos que Rodri também havia dito no ano passado que Vinícius é um jogador praticamente impossível de ser defendido. Bem, não há como negar que Vinícius é um dos melhores do mundo há pelo menos 2 temporadas. Não faço ideia do que vai acontecer nesse confronto. Apesar de o clube inglês ter dominado o Real no ano passado, o Manchester City parece não estar tão forte quanto na temporada passada. Enquanto o Real Madrid perdeu o Benzema, mas adquiriu o Bellingham, que tem mostrado um talento e uma personalidade enorme, liderando o meio-campo merengue. Agora, gostaria de saber a sua opinião. Quem, na sua visão, avançará nesse confronto? Manchester City ou Real Madrid? Como você acha que será o jogo? Compartilhe sua opinião abaixo, explicando seus motivos.